Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do EDOC Talks e o nosso tema dessa noitada tá muito interessante. Então, você, profissional, né, que está aqui nos prestigiando, já passou por algum desafio na transformação digital, né, da sua unidade, do seu departamento, do seu setor, né, da sua empresa? Então, a gente trouxe nessa noite com a gente, aqui está o Maurício da empresa Current nós vamos falar sobre o impacto da transformação digital na gestão da informação. O tema eu achei maravilhoso, estou super curiosa para ver Hum, aqui o que o Maurício vai trazer de novidades, de notícias, de coisas novas para a gente. Mas antes de tudo, vou deixar, Maurício, você dar o seu boa noite para o pessoal e se apresentar também. Fica à vontade, Certo. Maurício. Muito obrigado, Ana. Boa noite a todos. Prazer estar hoje aqui com vocês no Talks. É uma iniciativa aí bem bacana do edocs para nessa nossa início aí de jornada até o edocs Minas. Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com vocês e realmente, como a Ana colocou, um tema aí que a gente está trazendo que espero possa ajudar a todos com informações para essa jornada da transformação digital da documentação técnica. Bem, eu sou o Maurício Portal, eu trabalho na Accruent já faz 16 anos, então algum tempo aí dentro da parte de gestão documental. Atualmente sou executivo de contas no mercado latino-americano, mas já passei por inúmeros departamentos dentro da empresa, então, são 16 anos, então iniciei minha jornada ainda dentro do time de suporte, passei pela equipe de serviços, onde pude fazer implementações das soluções Accruent dentro de toda a América Latina, então projetos de bastante relevância dentro de 10 anos, onde estive com o time de serviços e projetos, e agora atuando nessa área mais direta com o cliente, buscando entregar soluções dentro da gestão técnica de documentos. Legal, Maurício. Gente, então assim, ó, só lembretes importantes aqui antes da gente já entrar no nosso conteúdo de hoje. Nós estaremos juntos, né, Maurício, na 32ª edição presencial em Minas Gerais. Então, para você que não aproveitou, ainda não viu a programação, ela está imperdível. Nós vamos estar com o Maurício, com a equipe do Maurício. E ainda com outros profissionais. Os temas desse ano são inteligência artificial, inovação na gestão de projetos, a partir da gestão da informação. Então, são os temas grandes, né, que a gente vem acompanhando essa evolução no ano passado e nesse ano também, acompanhando as tendências para o futuro no mercado relacionado à gestão da informação. Então, você, profissional da informação que ainda não garantiu a sua vaga, aproveite. Estou deixando o link aqui no chat. Aproveite também o conhecimento do Maurício, faça perguntas, vai ter uma interação pelo chat aqui também. Nem tudo talvez a gente possa responder aqui, mas vamos interagindo Vamos, aqui pelo vamos chat. sim. E aí, algumas perguntas a gente pode deixar também para responder no presencial. Então, auditório do Sebrae, no dias 29 e 30 de maio. Então, imperdível, gente. Eu tenho Sim, certeza que a nossa conversa aqui vai ser só uma entrada para o que a gente vai poder falar lá presencialmente. Mas vamos e vai começar. ter e vai ter cafezinho e pão de queijo, né, Ana? Ai, Prometido. maravilhoso. Ve- Minas Venham Gerais, né? Minas Não Gerais. tem Vamos, como. vamos, vamos falar sobre tendências, mas também acompanhado de um bom café e um bom pão de queijo mineiro, né? Uma O boa autêntico. conversa, né? É isso Uma aí. boa conversa. Muito bom, Maurício. Maurício, uma curiosidade, assim, quando a gente fala desse tema, né? Uhum, Transformação digital e os impactos na gestão da informação. A gente sabe que fazer a transformação digital, ela tem impactos nos processos da empresa, na cultura da empresa. A gente exato. sabe todos os desafios que estão envolvidos nisso, né? Primeiro escolher a Uhum, tecnologia certa, depois verificar se os processos estão em conformidade, há uma mudança de cultura, isso faz parte desse pacote de transformação digital. E aí eu queria saber, na sua visão, né, quais são os uhum, principais desafios aí que são enfrentados pelas organizações e de uhum. diferentes tamanhos, de diferentes segmentos, né, nessa adaptação, então, de processos.
de gestão da informação à frente aí dessa transformação digital? Perfeito. Não, excelente pergunta, Ana. E realmente é uma pergunta bastante recorrente dentro dessa busca pela transformação digital. E como você bem mencionou, independente do tamanho da empresa, independente do tamanho do setor, pequeno, médio, grande, essa é uma pergunta recorrente e tem alguns pontos que você colocou ali que são realmente ah, ah, importantes assim e relevantes para essa transformação digital, que é a mudança, né? Essa palavra mudança, ela causa algum impacto, vão mexer no processo que eu trabalho já faz algum tempo e funciona, tem algumas coisas, mas funciona, é o meu processo, enfim. Mas respondendo a tua pergunta, assim, poderíamos elencar aqui alguns bons 10 tópicos, né, de coisas relevantes, de temas importantes sobre essa transformação digital. Eu vou escolher três que eu diria que são três bastante importantes hoje em dia, que é a integração de sistemas, trabalhar de forma integrada, onde a gente aproveite o que há de melhor em cada um do sistema e ganhe tempo, né? Ao estar trabalhando de forma integrada com sistemas importantes para a empresa. Então, essa é um primeiro ponto que eu colocaria como um tópico muito importante. O segundo, você bem falou, que é referente à resistência à mudança e capacitação dos colaboradores. Eu diria que esses dois pontos poderiam andar junto, né? Onde ter a capacitação vai dar o conforto a essa mudança, a essa transformação que a gente está fazendo. Então, ter uma equipe bem capacitada para essa mudança. E essa capacitação, ela não é de uma via só, ela não é da forma, vamos dizer assim, passiva, onde a gente vai com o instrutor dizer é assim que se faz. Não, ela tem que ser de forma colaborativa e junto com a equipe trabalhar, vamos dizer assim, a quatro mãos para que essa capacitação seja produzida em conjunto. O outro dos três pontos que eu mencionei, que seria o último e não menos relevante, que seria a parte de gestão de grandes volumes de dados. Após a escolha e após a definição de um sistema de gestão de documentos, vem a parte de inserir informações nesse sistema. E essas informações, na grande maioria das vezes, ela está distribuída em muitas áreas, em muitos setores, informações de distintas formas físicas, eletrônicas distribuídas, enfim, e fazer a correta gestão desse grande volume de dados para que você estruture ele e traga essas informações de forma estruturada para o sistema, é um grande passo para essa transformação digital que gera qualidade, né, no teu processo. E essa qualidade ela vai refletir ali na frente em tempo salvo, porque você tendo uma informação bem estruturada, você vai conseguir ter a tua equipe bem capacitada para que eles encontrem essas informações de forma muito rápida. Então, esses seriam os três grandes tópicos que eu imagino, como eu disse, dentro de um mundo que poderia ter outros tantos grandes, mas esses três eu colocaria como um highlight para esse início de conversa. Excelente, Maurício. E aí você bem pontuou, né? Independente do tamanho da empresa, do porte da empresa, os Uhum, desafios são os mesmos, né? E aí, como mitigar, né? Quando a gente fala de realmente assim, mudança é algo que cada é, pessoa, cada grupo de pessoas reage de uma forma, mas normalmente, na grande maioria, não é muito confortável, né? Você tá tirando a zona de conforto, você vai fazer uma mudança e nem todo mundo está aberto a isso, né? Gera ali uhum, uma série de desconfortos, né? Então, é um desafio grande, né? E aí, uma comunicação eficiente a respeito do projeto, né? Existem outras ali, ações que precisam ser tomadas na gestão de um projeto de transformação digital, uhum. e o ponto especial é a comunicação. Como é que Comunicação, você exato. vai. Transparência, né, na comunicação, estar em conjunto. Eu sempre menciono isso durante os nossos projetos, né? Ele não é de uma via.
ele precisa ser em duas vias, ele precisa estar com essa comunicação constante entre quem está trabalhando na nova gestão e quem já está lá no processo, para que essa comunicação seja realmente ativa entre as duas equipes, né? Trabalhar como uma unidade, né? E alinhamento de expectativas, né, Maurício? Perfeito, Também é um outro perfeito. ponto que, se a comunicação não é clara, se esse alinhamento não acontece, há um ruído, né? Aí você tem uma expectativa diferente do que às vezes é o objetivo do projeto, e isso frustra muitas vezes, né? Todas Perfeito, as Ana. partes, né? Todos os lados ali. Exatamente. Essa é uma gestão de projeto muito importante, né? Gestão das expectativas. O que está sendo feito está de acordo. Perfeito. Essa é uma excelente colocação, realmente. Maurício, e aí, né, mudando de fase, né? Agora, assim, é ok, implantamos o projeto, definimos ali o escopo do projeto, né? Às vezes, assim, o cliente ele faz a transformação digital e ele começa aos poucos, com pequenas mudanças, e agora a gente tem a possibilidade, né, de fazer muitas automações e o uso de inteligência artificial. E aí isso faz com que todos os departamentos, além da mudança de processo, claro, né, a Uhum, gente também precisa desenvolver novas habilidades, né? A uhum. inteligência artificial tá aí, isso não vai mudar, não é um processo que vai retroceder, né? Não. As empresas querem se manter competitivas da mesma forma, todo mundo quer e precisa, né? Por conta de Uhum, situações de mercado, né? Fazer mais rápido, com velocidade, fazer melhor, com qualidade, né? Tomar decisão mais rápido com base em fontes de dados confiáveis, fontes de dados tratadas dentro do próprio negócio, enfim. Essa é uhum, uma situação que é uma exigência do mercado, e o profissional que não consegue lidar muito bem com isso, ele acaba ficando para trás, né? E aí, então, dois pontos importantes aqui, né? Automação e uhum, inteligência artificial. E ainda, né, ali é o uso de robôs, né? A robotização, o RPA. Como é que uhum, você enxerga isso, por você que passa por diferentes empresas, diferentes segmentos? Então, assim, uhum, existe o papel dos diferentes profissionais, né, que precisam se adaptar a isso. E também o papel do profissional da informação. Então, o que uhum, a gente está entendendo aqui como profissional da informação, né? São os arquivistas, os bibliotecários, os cientistas da informação. uhum, Então, normalmente são os perfis profissionais que estão lá na ponta, no dia a uhum. dia, lidando com documentação, recebendo, tramitando, né? E como é que você vê, então, assim, o impacto? Como é que isso tem influenciado? Qual é a sua percepção sobre esse ponto, né? As tecnologias e o papel desses profissionais nesse contexto. Perfeito, Ana. Salvar tempo. Acho que esse é como a gente enxerga hoje essa questão de inteligência artificial e RPA, né? Que é o Robotic Process Automation. É, a automatização, ela vem ao encontro, exatamente como você mencionou, Ana, de salvar tempo, de ajudar a equipe que está na linha de frente, seja um arquivista, um doc controller, o pessoal que realmente está ali no dia a dia, fazendo a parte da gestão da informação. Hoje nós temos alguns processos automatizados, por exemplo, de fluxo de trabalho. Vamos usar aqui um exemplo dentro de um setor de mineração. A gente sabe que no dia a dia de uma empresa de mineração, alguns projetos de expansão, projetos de melhoria, projetos diversos estão ocorrendo enquanto a planta está operando, né? E ter esses processos automatizados significa salvar tempo do doc controller, por exemplo, no momento em que o documento chega, eu consigo fazer a leitura antecipada de quais são as disciplinas desses documentos, por exemplo, e fazer a distribuição de forma automatizada através de um RPA de fluxo de trabalho, que eu consigo, a partir da leitura da disciplina, já disparar para uma verificação, para uma aprovação esses documentos, dependendo do número de revisão, também de forma automatizada, disparar esses fluxos de trabalho para as equipes. Ainda dentro de um processo de inteligência artificial de leitura desse documento e de RPA, né, de Robotic Process Automation, eu consigo verificar
se esse documento está vindo para uma revisão de aprovação, para um documento de revisão de aprovação final, e já determinar o fluxo que ele está sendo enviado. Eu consigo também verificar, a partir de automatização de processo, fazer alertas de cobrança de prazo, né? Para que eu tenha ganho de tempo. Como eu mencionei, eu enxergo hoje, a Cruent enxerga hoje o processo de adoção de inteligência artificial e automatização de processos como salvar tempo dos nossos clientes. Um processo que antes, a partir desse exemplo que eu utilizei, por exemplo, dentro de um setor específico, né, que é a mineração, a gente diria, olha, eu tenho um arquivista, dois, três, cinco arquivistas realizando essa distribuição de documentos 2 horas por dia. Eu estou falando de 2 horas por dia, de 5 pessoas, a gente está falando de 10 horas por dia, que a partir de um processo automatizado, a gente está diminuindo de 10 horas para 5 minutos. Então, esse tempo que é o que a gente está entregando para os nossos clientes a partir dessas tecnologias que bem você mencionou, né, Ana? Ela veio para ficar, não adianta a gente relutar, a gente precisa se adaptar, treinar as equipes e utilizar desses ganhos de tempo que a gente vai conseguir implementar nessa parte de gestão de transformação digital, né? E aí o profissional ele tem a oportunidade, né, Maurício, complementando sua resposta aqui, de desenvolver novas habilidades, né, novos conhecimentos técnicos. Então, nada funciona sozinho, opera sozinho, Não, né? Então, exatamente. precisa realmente pôr a mão na massa, né, apoiar esse processo. E, mais importante, saber lidar com essa tecnologia novas, com essas novas Perfeito, tecnologias, né? perfeito. Legal. Exatamente. E nas implantações, então, Maurício, vocês fazem treinamentos para essas equipes, para, né, lidar com esse universo novo ali? Como é que funciona isso nas implantações de vocês? Sim. Hoje a Accruent disponibiliza de um LMS, né, de um Learn Model System, automatizado com vídeos, enfim, a gente tem uma plataforma digital, então, de treinamentos. Essa é uma das formas. A gente normalmente em projetos tem o período, vamos dizer assim, de treinamentos, onde também presencialmente faz treinamentos junto com a equipe de projeto, o que é bem importante, assim, a gente sempre ressalta que a qualidade desse treinamento é uma qualidade alta, porque a gente utiliza a equipe de projeto que estava desde o início na fase de análise, desenvolvimento, implantação, é a equipe que também está junto na fase de treinamento. Então, tem plataforma digital de treinamento online constante, né, através de e-learning, tem capacitação presencial a partir da equipe de projeto e tem o que a gente chama agora de sustentação da aplicação, que a gente mantém a nossa equipe de projeto por tempo determinado aí pelos nossos clientes, sustentando essa implantação. Esse período, Ana, ele pode ser um período de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, enfim, determinado pelo cliente, onde a gente dá a sustentação da implantação. E essa sustentação, ela pode ser a automatização de tarefas repetitivas, ela pode ser análise avançada de dados, ela pode ser geração de dashboards com informações relevantes para equipes, e ela pode ser de capacitação a usuários, a capacitação de novas equipes, enfim, ela dá realmente a sustentação a essa implementação. A gente sempre menciona a implementação de uma solução, ela não acaba no fim do projeto, ela apenas startou no fim do projeto. Então, essa sustentação, ela é bem importante também para os nossos clientes. Maurício, e aí um ponto assim bem importante que eu acredito que também seja uma pergunta recorrente, né? A gente sabe assim, as empresas elas geram por conta da tecnologia, vem gerando um volume maior de dados, um volume maior de informação. A gente não tem mais, não é a máquina da datilografar, Uhum. né? Não, São outras tecnologias. tá. Essa ficou para trás e era muito difícil você replicar a informação, era muito mais demorado. Então a gente Uhum. vive
né, na sociedade da informação e onde essa informação ela é gerada mais rápida, tramitada mais rápida, distribuída mais rápido. E aí existem aquelas questões, né, que a gente volta e meia vê notícia de vazamento de dados, né, de sequestro de dados, todas essas questões ali que fazem parte agora, estamos suscetíveis nesse mundo digital, desse mundo Uhum, digitalizado, né? Então, essa transformação digital que a gente viu lá, né, no começo, tudo sendo nato digital, vamos dizer assim, né, os uhum, dados, a questão de implantação de ferramentas de BI, né, de análise de dados. Então, tudo isso foi acontecendo e percebo assim que houve uma evolução, né, das primeiras implantações para cá, isso em diferentes uhum, tipos de negócio. Mas tem uhum, um aspecto que sempre foi assim mais sensível, né, principalmente com a LGPD, né, com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. uhum, Então, assim, como é que essa transformação digital, na sua visão, tem sido impactada aí com relação à segurança da uhum, informação, acessibilidade dos dados, então governança dos dados, a questão uhum. das restrições ou permissões de acesso ali a documentos organizacionais. Então, como é que fica Perfeito. essa tratativa aí quando a gente fala de transformação digital? Perfeito. Esse é um ponto de extrema importância para nós aqui da Cruent, Ana, e é um ponto que nos orgulha muito. A solução, uma das soluções de gestão de documentos da Cruent, ela é homologada pela FDA americana quanto à segurança. Isso nos dá muito orgulho, nos enche muito de orgulho, porque a nossa solução é homologada pelo mais alto nível de segurança pela FDA americana, que é Food and Drugs Institute, que seria a nossa Anvisa, né, dos Estados Unidos. Então, nos coloca dentro de um nível de segurança bastante exigido por eles e que nos dá essa certificação. Então, a digitalização, enfim, ela exige medidas robustas aí de segurança para proteger esses dados, né, contra acessos não autorizados, cyberataques, como você mencionou. E hoje, as nossas soluções, elas têm tecnologia de criptografia, autenticação multifator. Então, todos esses pontos nos dá essa certificação quanto à segurança da informação. A nossa solução ela pode rodar inteiramente na nuvem ou um Pure Cloud, como são chamados, né, SaaS, e ter essa parte de segurança muito forte, ela é de extrema importância para uma solução que está na nuvem com dados relevantes como esses. Então, ter acessibilidade também, né, que você mencionou, disponibilizar esses dados de forma segura e para todos os setores, para todos os departamentos que a empresa precisa. Então, ter autenticidade multifator, poder fazer a autenticação utilizando o servidor de autenticidade dos nossos clientes de forma integrada. Então, isso é muito importante também, né? Ter o servidor de autenticidade do cliente como esse órgão de autorização, né? E é outro ponto que você bem mencionou, a parte de governança, né? Ter regulamentos, estar regulamentado não só com a FJ, que é esse ponto de exemplo que eu mencionei, mas também com a LGPD aqui no nosso mercado, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, estar em conformidade com todos os órgãos regulamentares a partir da proteção e segurança e acessibilidade dos dados. Legal, Maurício. E é assim, ó, voltando agora, você falando, né? Eu lembrei de algumas situações que eu vivenciei na consultoria, né? Uhum, Então, a questão assim, né? Às vezes a gente tem uma solução robusta realmente, que atende, que, né, cumpre muito bem o seu papel, mas às vezes o usuário na outra ponta, quando ele vai cadastrar uma senha, às vezes é a mesma senha para tudo, né? E uhum, aí existe um estudo, Maurício, eu acredito que você tenha visto ali sobre o usuário brasileiro, né? Que o usuário brasileiro ele tem no sim. mínimo 90
necessidade de 90 senhas por diversos motivos, mas, né? Sim. Então, ela entrou no Facebook, senha, Instagram, senha, e-mail, senha, aí a gente vai somando. Banco Então, o sem, sim. usuário médio, ele tem 90 senhas. Uhum. Quem é aqui que tem coragem de dizer, eu tenho 90 senhas diferentes, né? É. Às vezes usa até a mesma senha do banco. E lembro delas, né? Então, assim, às vezes, assim, a gente tem as soluções, né, de mercado maravilhosas, e aí o usuário na ponta, né, ali do processo, ele peca por isso, né? É. E aí esse cuidado, né? Então, assim, 90 senhas eu sei que é um pouco difícil da gente ter, mas espera aí, separa, não põe, pelo menos não põe igual a do banco, Na né? mesma. A senha do cartão. Eu sempre falo, né, que a melhor senha, a senha mais segura, aquela que ninguém talvez vai imaginar, aniversário da sogra, né, Maurício? Uma Processo boa, seguro, uma, uma aniversário da boa dica. sogra. Uma boa dica. Não sei se o próprio usuário vai lembrar, né? Então, se é difícil para o usuário, imagina para quem quer É, sequestrar dados, enfim. Vamos dificultar um pouquinho a vida, né, de quem tem o- essa prática de querer roubar dados, enfim, tem que ser um pouco mais difícil aí. Então, lembrar, né, gente, que os nossos dados ali, a gente precisa, no nosso dia a dia, realmente cuidar, né? Cuidar onde você deixa as suas senhas salvas, cuidar com o tipo de senha que você escolhe e saber que pelo menos 90 lugares você tem que ter senha e é claro que a recomendação é você fazer isso diferente, mas a gente sabe que a nossa memória às vezes não suporta, não tem o treino suficiente para guardar todas essas exatamente. senhas, né? Mas ali fazer o básico, né, Maurício? Ali boas práticas para o mínimo ali, né? Não Hum. ser senha igual de cartão de crédito, não ser senhas de data de aniversário, que é o que a maioria faz, né? Às vezes data de É aniversário do o duplo cachorro, né? fator de autenticidade hoje, eu acho que, acredito que no Ajuda mundo muito. corporativo, né, é essencial para essa, né, porque além de uma senha robusta, forte, ter um duplo fator de autenticidade, seja no servidor próprio corporativo, seja com uma implementação de duplo fator de autenticidade, hoje a gente já tem ferramentas que consigam, né, auxiliar nesse processo. Isso é realmente de extrema valia, né? Recados importantes aqui então, Maurício, para o pessoal. Ah, Gente, nós estaremos no dia 29 e 30 de maio, no auditório do Sebrae, em Minas Gerais, na 32ª edição presencial do EDOC, né? São mais de 90 edições pelo Brasil e essa vai ser muito especial, né? Então, se você nunca foi no EDOC, você já perdeu 31 em Minas, né? 31 edições. Então, essa é a 32ª oportunidade que você tem de estar com a gente lá. Então, a programação está disponível aqui no chat, o link para você acessar as informações. O Maurício vai estar lá também com a equipe. Todesca, eu estamos aguardando, ansiosos aí por esse dia. Daqui a pouco ainda temos as últimas vagas disponíveis e é o nosso encontro anual para falar desses temas, né, Maurício? De gestão da informação, transformação digital, inteligência artificial e uma oportunidade para você, profissional da informação, conhecer o que tem de novidade no mercado, né? Então, você ter contato ali, fazer naquele network de qualidade, comer aquele cafezinho, tomar aquele café com aquele pão de queijo maravilhoso e ainda, né, levar na bagagem esse monte de conhecimento aí que a gente vai compartilhar naquele momento, né? Maurício, vou deixar aqui o espaço para você fazer o seu convite para o pessoal e a gente se encontra, né, lá no dia 29 e 30 de maio. exatamente. Bem, espero ansioso a todos vocês. Como a Ana colocou, de forma leve, vamos falar sobre pontos da gestão de documentos futuros, né? A nossa ideia é trazer como potencializar as informações documentais com informação, com dados relevantes, trazendo a tecnologia como inteligência artificial, RPA, que a gente mencionou hoje. Vamos aprofundar cada um desses temas durante a apresentação. Então, eu espero ansioso por todos vocês no EDOC Minas, no dia 29 e 30 de maio. Faltam 3 semanas, então corram. Como a Ana colocou, é a 32ª edição em Minas Gerais, então já é um evento de extrema importância e já conhecido no mercado. Por favor,
nos acompanhe, não somente a nós, mas toda a equipe Edocs, que vamos estar lá ansiosos e felizes de receber vocês. Maurício, muito obrigada pelo conteúdo que você trouxe, né? Tô vendo aqui no Obrigado chat você, o Ana. pessoal interagindo bastante, com certeza despertou o interesse. E a gente Legal. não para por aqui, né, gente? Então, daqui a alguns dias nós estaremos juntos, então, conversando mais sobre isso, trocando ideias, né? Falando sobre esse tema tão importante aí para qualquer tipo de negócio. Todo mundo trabalha com informação, com grandes volumes, e aí é um diferencial de mercado, né? Para as empresas ali tudo que a gente vai falar, conversar, interagir. Então, fica o meu agradecimento, Maurício, a você, a Cruent, né, por patrocinar o evento, estar junto com a gente nesse projeto. E, pessoal, nos vemos no, né, nosso encontro marcado aí nos dias 29 e 30 de maio no Sebrae. Espero vocês lá. Boa noite e nos Boa encontramos em noite, Ana. alguns dias. Obrigada, Boa noite a Maurício. todos. Obrigado, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.